igreja pode se assentar. E assentados, o convido para abrirmos em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 7 a 13. É uma palavra de Deus para uma igreja em dado momento da história, mas acredito eu que também ela é para nós. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aos que defendem que cada carta de Apocalipse, ela é dirigida a uma época, um momento da história da igreja. Eu concordo em parte com isso mesmo. Quando você começa a ler, você vê que, principalmente no nosso tempo, as duas últimas cartas, Filadélfia e Laodiceia, falam muito do que nós temos vivido. Não que nunca não se viveu isso, mas é muito interessante se você olhar o que a igreja está vivendo e o que nós estamos vivendo hoje. Apocalipse 3, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ele diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, tua salvação. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O tema é Filadélfia, a igreja que Deus amou. Eu estou falando isso porque Deus falou aqui, no verso 9, trarei aos seus pés para que conheçam que eu te amei. Então, a Filadélfia é conhecida como a igreja do amor fraternal, a igreja escolhida, mas é a igreja que Deus amou, nas palavras de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, confirmo, concordo com a oração do Silas. Precisamos ouvir a tua voz ainda mais. Obrigado pelo que o Senhor falou através dos cânticos, como ministrou o nosso coração enquanto orávamos, ouvimos louvores, mas nos deparamos nessa hora de silenciar o nosso coração, para ouvir, do abrir da tua palavra, ouvir o que o seu Espírito tem a nós. Fala e cale-se toda a voz humana dentro de nós. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Filadélfia aqui talvez seja a igreja mais insignificante das 7 igrejas do Novo Testamento. Eu digo isso porque era uma igreja que não tinha expressão financeira, não tinha expressão política, não tinha poder, não tinha pessoas importantes. E, pelo contrário, era uma igreja que sofria com a sociedade da época, sofria com a chamada sinagoga de Satanás. Era a comunidade judaica ali naquela cidade grega romana que oprimia, que perseguia, que não deixava a vida dos irmãos ali ser fácil. É esse o contexto da igreja de Filadélfia. A igreja que Deus amou era uma igreja que passava por grandes turbulências. Ela não era uma cidade portuária, ela não era uma cidade rica de comércio. Na verdade, era uma cidade de trânsito, onde passava-se muita riqueza, muitas pessoas. Culturalmente, ela tinha uma atividade. E a igreja estava inserida nesse contexto. Mas uma coisa chama a atenção o nome, Filadélfia. Ela vem de 2 palavras gregas, filos, filéus, e adelphos, irmão.
amor fraternal. Conta a história que um dos generais de Alexandre o Grande, Eumenes, ele era o governador de Pérgamo, e ele, de uma forma trágica, perdeu o seu irmão, o Átalos. Ele morreu prematuramente. E em amor, em dedicação ao irmão, ele fundou Filadélfia. Amor fraternal que ele tinha pelo seu irmão. Então, a história de Filadélfia, da cidade, não da igreja, nasceu de uma demonstração. Ele sentiu tanto a sua falta. Ele sentiu tanta falta daquele irmão que ele muito amava, que era um guerreiro também, era um general, que ele fundou aquela cidade bem perto de Pérgamo. E parece que o nome encarnou na igreja, porque a igreja de Filadélfia é uma igreja que tem expressão de amor. Se nós queremos aprender alguma coisa com a igreja de Filadélfia, é que ela era uma igreja amorosa. Deus ama aqueles que o amam. Eu amo aquele que dá, eu amo aquele que faz. Deus amou, falou assim, eu vou mostrar para eles que eu os amei, que eu não esqueci, eu coloquei vocês de lado. Mas é interessante também olhar para Filadélfia, que em meio a tudo isso que Deus fazia no meio deles, eles viviam numa região muito acometida de terremotos. Em 17 depois de Cristo houve um terremoto que destruiu ela totalmente. Ela foi reconstruída, foi mudada muitas vezes o nome. Cada vez que era reconstruída, o imperador colocava o nome seu ou de alguém que ele queria homenagear. Mas enfim, mesmo diante dos terremotos da vida, a igreja não deixou de cumprir o seu papel. Ela atravessou a história, ela atravessou os séculos, e hoje há ruínas de Filadélfia. Uma igreja cristã foi edificada em cima. Há um túmulo, eu estava vendo a lápide, com vários irmãos enterrados, Pantaleão, Misrael, o arqueólogo estava lendo, e interessante assim, e vários teólogos colocavam o nome e teólogo, pessoas que se entregaram a estudar sobre a causa de Deus. Isso era cristã. Todas as demais igrejas do Apocalipse, elas sumiram muito cedo. Ela foi preservada mesmo com a invasão muçulmana. E há resquícios da cidade que funciona até hoje. Hoje a cidade lá, eu vou tentar falar, em Serri, a cidade atual, que foi edificada em cima de Filadélfia. Mas há o parque ecológico, o parque arqueológico lá. O parque ecológico é só em outro lugar, O parque arqueológico, o lugar da história lá, arqueológico, Eu acho que eu preciso tomar água, espera um pouquinho. Era água. Arqueológico. E mostra a história da igreja. Mas o que a gente pode aprender com esta igreja que Deus amou? Será que Deus amou só Filadélfia? Será que o amor de Deus só está para alguns? Eu acredito que não. Eu acredito que o amor de Deus é para todos. Deus amou a todos. Mas aqui no texto que está escrito, Deus falou, olha, eu vou mostrar para eles que eu amei vocês. E eles vão se converter, alguns deles vão se converter, vão vir e se prostrar aos seus pés. E pedir perdão pelo que fizeram a vocês. Que coisa linda, Isso é coisa de Deus. Não foram todos, mas alguns. Agora, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que começa dizendo a clássica palavra, conheço as tuas obras. Gente, Deus conhece as nossas obras. Cada carta recebe essa mensagem. Conheço as tuas obras. As obras da igreja, elas exalavam amor fraternal, respeito, amor às coisas de Deus. Eu sempre me coloco a perguntar, Senhor, o que o Senhor tem conhecido da minha obra, da obra dos meus irmãos, da obra da nossa igreja? Como nós somos conhecidos diante de Deus? Somos uma igreja que ama e respeita o próximo? Somos uma igreja que considera o outro, o seu próximo, como uma preciosidade de Deus? Somos uma igreja que ama a Deus e persevera? O que o Senhor poderia dizer sobre nós, se Ele dissesse essa palavra para nós? Conheço as tuas obras. Seis que és mentiroso. Seis que é um falsário. Seis que é um crente meia boca. Sei que é um avarento. O que o Senhor falaria? A igreja de Filadélfia
era conhecida pelo amor que ela tinha a Deus e ao próximo. Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos tomar. É o segundo mandamento, é o resumo dos mandamentos. Se nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você quer conhecer se a gente está próximo de Deus? É o amor que a gente sente pelo próximo. E não é fácil amar o próximo. A gente tem muito mais facilidade para odiar, para ter raiva, né? Eu estou com uma raiva dessa pessoa. Eu ouço isso todo dia. Eu estou com ódio. Não, a gente tem que amar o próximo. E mesmo aquele que nos faz mal. Oh, Deus, perdoa. Eu quero que ele vá para o inferno. Não, leva ele para o céu. Tira ele do inferno. Jesus está te tirando. Você acha que você está com o pé perto do inferno? Sai do inferno. Vamos para o céu junto. Conheça as suas obras. E a igreja, ela, como a igreja de Esmina, ela não tinha nenhuma repreensão. Todas as igrejas têm uma repreensão. Tenho contra ti que, tenho contra ti, tenho contra ti. Filadélfia não. Se você ler aí, não tem nenhuma advertência. Nada. Eu peço a Deus que eu seja como os irmãos da igreja de Filadélfia. Eu peço a Deus que nós sejamos como os irmãos da igreja de Filadélfia. Quem vem na igreja fala muito bem da igreja, elogia. Mas a gente sabe que nós temos muito que melhorar. Nós temos muito que melhorar. E que nós melhoremos. Porque aquele que é o justo, santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, a chave da salvação, ele nos conhece. Ele sabe aonde nós temos que permitir ele atuar. Amém, irmãos? A segunda lição que eu aprendo aqui sobre Filadélfia, a igreja que Deus amou, é que Deus colocou uma porta aberta diante deles, que ninguém podia fechar. O verso 8 fala: conheça as tuas obras, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, o qual ninguém pode fechar. Gente, Deus é que abre portas, mas atrás fala que a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Se Deus não abriu a porta, porque ele não quis abrir. Se ele fechou, é porque está fechada. E ele fala para a igreja: olha, eu pus uma porta aberta diante de vocês, e vocês não terão ninguém fechando ela. O que seria essa porta aberta? Eles estavam num fluxo, né? Era uma rota comercial. Passavam-se muitas pessoas por ali. E a igreja de Filadélfia, ela era um testemunho vivo. Eles não negaram o nome de Cristo. Eles não deixaram de cumprir a palavra. E eles eram uma testemunha. Falou assim: essa porta nem os da sinagoga de Satanás vão fechar. Estão tentando expulsar vocês daqui. Mas vocês vão ficar aqui, vocês são um testemunho vivo do que eu fiz na vida de vocês. Gente, porta aberta, Deus que abre. Seja a porta de oportunidade para nós servirmos a Deus, seja a porta que nós estamos pedindo, seja a porta que você está pedindo de emprego, né, Paulo Silas? Já abriu em nome de Jesus. E eu queria dizer para você, Silas, pensei muito nisso. Vou começar a chorar. Deixa eu tomar água aqui. Às vezes é difícil, né, Silas? Às vezes é difícil. Mas eu queria dizer para você que o momento que você está vivendo, Deus está com isso aqui. Porque Deus abriu essa porta para vocês aqui. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas antes do Silas vir para cá, muito tempo antes, eu tinha falado com ele: Silas, vai para Itupeva, está lá pertinho, lugar bom, povo amoroso, você vai se dar bem lá. Mas cargas d'água ele não foi, foi para Jundiaí. Eu falei: graças a Deus, melhor que em Jundiaí. Mas eu sempre olhava os Silas e a Gioconda, a família, e falava: Itupeva, não veio. Mas naqueles tempos, Deus deu um sonho para uma pessoa. E esse sonho, via eles tocando louvor aqui na igreja. E como tocar? Eu nunca cantei, nunca ministrei, mas via eles de uma forma muito diferente. Eles estavam sentados aqui na frente e tinha mais um casal cantando com eles. E a igreja vazia. Gente, isso Deus se cumpriu na pandemia. E a pessoa fala: mas como? A igreja vazia e cantando louvor sentado. E esses dois que não tinham face é Eric e o Guilherme. Eu já estou interpretando. Né? Já interpretei já. Isso foi muito tempo, muito tempo, muito tempo. E quando começou a pandemia, quem trouxe para dirigir o louvor aqui assumir? Foram vocês.
Então quer dizer que vocês estão no centro da vontade de Deus. Descansa. Descansa que a porta está se abrindo. Porque Deus abriu a porta para trazer vocês para cá. E Ele está cuidando de tudo. Receba isso. Gente, Deus tem portas reservadas para nós. Nós só temos que esperar e estar no centro da vontade de Deus. Deus faz tudo a seu tempo. Às vezes é demorado, mas Ele não deixa faltar nada. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. E aqui, Deus colocou uma porta aberta, estavam tentando fechar, e o Senhor fala assim, eu coloquei uma porta aberta, e você pode ficar tranquilo, vocês não são nada, vocês são fracos, mas ninguém vai fechar essa porta, e ponto final. É isso que Deus falou, pode continuar o trabalho, mas estão nos ameaçando, pode continuar a falar, mas pode continuar falando que ninguém vai tirar vocês daqui. A terceira lição que eu aprendo aqui sobre Filadélfia é que essa igreja que Deus amou, ela guardou a palavra. O Senhor fala, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, apesar da sua pouca força. O verso 8 fala sobre essa riqueza. Olha, vocês são fracos, entretanto, mesmo em meio à fraqueza, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Quantas pessoas já tinham abandonado a fé? Quantas pessoas já tinham abandonado o nome de Cristo? Quantas pessoas já tinham entrado em apostasia? Quantas pessoas hoje não fazem a mesma coisa? E a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, eles se achavam fracos, nós somos pequenos, nós não vamos... Eu sei que vocês são fracos, mas quero dizer para vocês, vocês não negaram o meu nome e vocês guardaram a palavra. O que quer dizer guardar? Esconder a Bíblia aqui dentro da gaveta, né? Não. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardou a palavra como algo precioso. E essa igreja, apesar da sua fraqueza, da sua fragilidade, do seu número inexpressivo, da sua falta de recursos, eles eram fiéis com a palavra, eles eram fiéis com o nome de Cristo, eles sabiam que tinham uma missão a cumprir ali na cidade de Filadélfia e eles não arredaram o pé. Queridos, Deus tem uma missão para nós. Deus nos chamou, nós não estamos aqui por acaso. Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Deus às vezes tem etapas da nossa vida. Mas enquanto estivermos aqui, que nós sejamos como a igreja de Filadélfia, como os irmãos ali. Guardemos a palavra, pratiquemos, coloquemos ela na nossa vida e coloquemos o nome do Senhor em evidência. Não tenhamos vergonha de dizer que nós cremos no Senhor, do que Ele fez na nossa vida, do que Ele pode fazer na vida das pessoas. Não tenha vergonha, porque nós sabemos o que Ele fez. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele tem feito na vida de muitos irmãos. Eu tenho o dever de falar sobre isso. A pessoa pode não crer, ela pode não acreditar, mas eu tenho que falar que o problema, se ela vai crer ou não, é dela. O meu papel é fazer como uma igreja, era uma igreja pequena e insignificante aos olhos humanos, mas era grande aos olhos de Deus, apesar da sua pouca força. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque eu entendo que eu dependo do Senhor. Gente, nós somos fracos, eu sou fraco. Eu tenho medo, eu sofro, eu tenho dores de estômagos, eu tenho ansiedade, nós somos fracos, não é só você, nós somos. Mas nós temos um Deus que cuida de tudo. E que tem coisas para fazer através da nossa vida, apesar do que nós somos. Mas depende de nós, que sejamos como a igreja de Filadélfia. A quarta lição que eu aprendo desta igreja, Filadélfia, a igreja que Deus amou, é que Deus faz uma promessa. Farei, em quarto lugar, que alguns que te perseguem conheçam que eu os amo. E aí ele começa a tratar. Olha, eu sei que vocês vão perguntar, mas antes que perguntem, eu quero dizer, olha, aqueles que são da sinagoga de Satanás, ai meu Deus, sinagoga, são sinagoga de Satanás, não, aquilo ali não é mais igreja. Eu farei que alguns, desses que se declaram filhos de Deus, salvos, mas não são, eu farei com que eles venham, se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. É mais ou menos assim, deixa que eu que trato, é comigo. Tem alguém te fazendo mal? Entrega nas mãos de Deus. Não vai em embate não fica brigando. Entrega na mão de Deus. Que Deus te surpreende de uma forma inimaginável.
Quando o Senhor fala isso, está falando sobre um poder estabelecido. Nas cidades grego-romanas, elas tinham quase todas uma sinagoga, uma comunidade de judeus. E essa comunidade de judeus, eles oprimiam, eles perseguiam, eles faziam mal àquele pequeno grupo de irmãos que nem tinha templo. Eles se reuniam nas suas casas. E o Senhor fala, eles já deixaram de ser minha casa. Eles transformaram a minha casa na sinagoga de Satanás. Como é fácil a gente deixar de ser igreja e se transformar numa sinagoga de Satanás. Eu fico pensando nisso. Os caras falam de Deus, mas querem matar. Ou têm ódio, raiva, blasfemam, desejam a morte, tramam. É isso que faziam com Jesus. E estavam fazendo com a igreja. Mas o Senhor falou, olha, apesar do escárnio, apesar das oposições, apesar dos inimigos, apesar das calúnias, das mentiras, igreja, fica tranquilo, que eu é que cuido de vocês. Se alguém se levanta contra vocês, está se levantando contra mim. Isso o Senhor fala para cada um de nós. Quantas pessoas ao longo da nossa vida já tentaram fazer mal para nós, gente? E uma a uma Deus vai tirando de cena, e vai nos mantendo de pé, e vai nos levando. É isso que Deus faz. Farei com que alguns que te perseguem conheçam que eu os amo. Eles vão ver os seus pecados, vão se converter, como Paulo se converteu. Essa foi uma promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia. Aqueles que se levantam contra os que servem a Deus, se levantam contra o próprio Deus. É isso. Nós só temos que entregar. Nossa luta não é contra carne e sangue. Quando Paulo, no capítulo 9 de Atos, foi perseguir a igreja, e Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, para Damasco, o Senhor não perguntou, por que tu persegues a igreja? Porque tu me persegues. Quem persegue a igreja, persegue Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Quem fala mal da igreja, quem difama a igreja, quem persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Isso é uma revelação espiritual. Ele é o cabeça da igreja. Se nós somos dele, ele é nosso. E é ele que cuida de nós. A quinta lição que eu aprendo desta igreja, Filadélfia, a igreja que Deus amou, é que o Senhor prometeu, guardarei vocês de todo mal, que há de vir sobre a terra. O verso 2 fala, dá-nos a entender que este mal é um mal que tanto veio naquela época, como pode vir. A pandemia, um mal que veio sobre toda a terra. Uma guerra mundial é um mal que vem sobre toda a terra. Epidemias é um mal que vem sobre toda a terra. E o que o Senhor fala? Guardarei você de todo mal. O mal é inevitável. O mal vem sobre todos. Mas o Senhor prometeu de nos guardar. Não rogo para que os tire do mundo, a oração do Senhor, mas que os livre de todo mal, João 15:17. Então o texto aqui que ele fala, olha, vocês vão passar por coisa difícil, mas eu guardarei vocês de todo mal. Ou mais ou menos assim, está difícil? Vai vir coisa pior. O pior ainda está por vir. Alguém pode dizer amém? Ninguém? Amém, misericórdia, gente. Não, misericórdia, pior ainda. Oh, meu Deus. Mas era isso, vai vir coisa pior, mas eu guardarei vocês. Pensou que consolo? Eu consolo aqui. Coisas piores virão. Coisas melhores estão por vir. Coisas piores ainda virão. Mas eu guardarei. E a igreja recebeu de bom grado aquilo, né? Nós também passamos por um grande momento de dificuldades na vida. Mas eu consigo ver Deus cuidando da gente. Eu consigo. Eu olho para trás e eu falo assim, puxa vida, Deus cuidou. Talvez no momento a gente não percebe. O momento é dor, sofrimento, mas a gente olha para trás e fala assim, puxa, Deus me preservou. E é isso que Deus está falando para a igreja. Estou guardando vocês e vou guardar vocês de todo mal que virá sobre toda a terra. O mal vem para bons e ruins, para quem serve a Deus, para quem não serve. Nós temos que saber com quem a gente quer passar. Na companhia de quem? Eu quero passar na companhia de Deus. E na companhia da igreja, que é o corpo de Cristo. A sexta palavra para esta igreja, Filadélfia, a igreja que Deus amou, é que aí Deus dá uma advertência, na verdade, uma orientação. Verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado.
Você pode perder a sua preciosidade. A coroa aqui, eu acredito, em salvação. Conserva o que tens. Há muitos que dizem não se perde a salvação. Isso é uma coisa com Deus, mas quantas pessoas nós já vimos que estavam entre nós e que hoje estão vivendo uma vida para lá de pior. Eu venho sem demora. Conserva o que tens. Essa questão de conservar é com a gente. O que é valioso na nossa vida? As coisas de Deus. Deus da minha vida. Então conserva, para que ninguém te roube isso. Como era gostoso, eu vinha, eu falava, eu cantava, eu falava em línguas, eu profetizava, eu pregava. E agora? Não faço mais nada, nem quero ir para a igreja. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui eu atribuo salvação. Isso é nós. O senhor não está nem brigando com a igreja. Falou, vocês estão nota 10. Para ser 11, não deixe que ninguém roube esse momento de vocês. É com vocês. Persevera, busca, insista, não se deixe desanimar. Se o outro está desanimado, anima ele. Se você desanimar, pede para ele te animar. Aquela igreja amorosa, aquela igreja que vivia amor, aquela igreja que era amada por Deus, ela poderia perder esse momento, se ela não conservasse aquilo que havia sido lhe dado, que é a coroa da glória, a coroa da salvação. E a última palavra dita por Deus, por Jesus à igreja, aquela igreja que Deus amou, ele fala uma coisa que é contraditória aos meus olhos. Te farei coluna no santuário do meu Deus. Olha o verso 12. Ao vencedor, não só a igreja de Filadélfia, mas a cada um de nós, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Coluna serve para quê? Para sustentar. Coluna de isopor não serve, né, Homero? Tem que ter concreto e ferro, né? E dos bons, para poder suportar. Segurar uma estrutura. Uma igreja fraca é feita por Deus coluna no santuário de Deus. Olha que coisa. Vocês são fracos, mas no reino do meu Pai, vocês serão coluna no santuário. Porque vocês andaram comigo, vocês dependem de mim, vocês fizeram de mim a sua forma de viver. E eu lhes darei um novo nome, gravarei, olha, não vão trocar mais o nome de vocês. Eu fico lembrando das pessoas que para o cativeiro eram trocados os nomes, né? Eu gravarei um novo nome sobre vocês, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, né? E o meu novo nome, eu darei um novo nome para vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, Deus nunca deixou de falar. E ao abrir a palavra, Ele fala também nesta noite. Sejamos essa igreja, a igreja que Deus ama, mas também a igreja que é amorosa por causa da companhia da presença de Deus. Sejamos essa igreja que mesmo sem força, ela vai cambaleando e lutando, mas não nega, não esquece o nome do Senhor e não deixa de cumprir a sua missão. Que sejamos essa igreja que mesmo oprimida, perseguida, enxovalhada e sofrendo as mais diversas perseguições, ela cumpriu o seu papel, ela entendeu porque Deus havia colocado ela ali, naquele lugar, no seu trabalho, naquela vizinhança. Que sejamos essa igreja, a igreja que Deus escolheu e que colocou uma porta aberta diante dela e que ninguém conseguiu fechar. Deus nos colocou aqui, nesse lugar, o fim de Tupéva. Descobri que o lixão era aqui, né? Eu não sabia, mas aqui está virando paraíso. E a igreja veio para cá. E aqui vai virar um paraíso de salvação em nome de Jesus. E que os demônios que ainda persistem em ficar por aqui, sejam repreendidos e expulsos desse lugar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Levantemos um clamor a Deus. Fala com Deus daquilo que Deus falou ao seu coração. Peça a Deus daquilo que Deus falou ao seu coração. Agradeça a Deus daquilo que Deus falou ao seu coração. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite na tua presença. Agradecemos pela igreja de Filadélfia. Agradecemos por essa igreja que o Senhor disse: eu os amei, e saberão que eu os amei, saberão que eu os escolhi, saberão que eu coloquei uma porta aberta, saberão que eu tenho um propósito, uma missão para vocês, e nada vai removê-los
disso, Senhor. Que o Senhor faça isso na nossa vida também, ó Pai. Que sejamos esta igreja que o Senhor ama e que ama o próximo também, Senhor. Que sejamos cheios do Espírito, que guardemos a nossa coroa, Senhor, e não deixemos ninguém tomá-la, não percamos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu quero pedir perdão ao Senhor, ó Pai, pela nossa falta. Quero pedir perdão ao Senhor, ó Pai, ó Deus, muitas vezes pela nossa insubmissão, ó Deus, por estarmos desapercebidos, a nossa frieza, a nossa indiferença, Senhor. E pedimos, Espírito Santo de Deus, age no meio de nós, Senhor, e fala aos nossos corações, Senhor. Levanta-nos para trabalhar e servir ao Senhor. Espírito Santo de Deus, move as tuas mãos sobre nós, Senhor, e vá mudando a nossa sorte, Senhor, como o Senhor fez na igreja de Filadélfia. É o nosso pedido e oração nesta noite, Senhor, no nome santo de Jesus.